Que nem no vídeo de Black Clover, dando spoilerzinho do visual que eu vou usar na Anime Friends. Tem baguncinha ali, tá, galera? É uma manta que eu usei pra dormir nesse frio de São Paulo. Tô muito feliz com o evento, mas agora vamos focar no capítulo 235 de Boku no Hero Academia, hein? Shimura Tenko, Origem. Finalmente o passado do Shigaraki. Passado pesado, bem triste. Não chega a ser pesado, absurdo, mas a gente vê características sociais, como a violência dentro de casa, né? A maneira como o pai do Shigaraki, do Tenko, o educava totalmente errada, e isso moldou o núcleo, né? Toda a essência do garoto. Então vamos analisar esse capítulo com aquele tom de olha o que poderia ter sido, mas não foi. Vamos embora? Vamos agora. Lembra aí de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Olha só, galera, aonde eu vou, as construções vão atrás. Então tem um batistaca aqui do lado. Muito absurdo isso, velho. Mas tudo bem. Estamos aqui para gravar e assim o faremos. Vamos pro começo do capítulo. Shigaraki versus Redestro. Na verdade, não temos um versus propriamente dito. Não tem trocação de golpe, é mais uma análise do Redestro sobre o que acabou de acontecer ali depois do Overload Cluster. Primeiro, o Redestro, ele explica um pouco do Overload Cluster. Ele diz que basicamente ele converte estresse em energia. Essa é toda a essência da quirk, da individualidade do Redestro, né? Do estresse. E ele diz que aquilo não foi só apenas uma abraçada que ele deu no Shigaraki. Aquela abraçada também emanou uma energia. Esse é o Overload Cluster. Não só transforma o corpo, mas também dispara energia. E o Redestro treina essa técnica desde que ele era criança. Em meio a todo esse raciocínio do Redestro, tá lá o Cético, o presidente da Feel Good Inc., tentando falar que o Gigantomachia chegou. E eu acredito que era a expectativa de muita gente para esse capítulo 235, Redestro contra Gigantomachia. Mas foi muito importante o que o Horikoshi Kohei fez. Desenvolveu o passado do Shigaraki num momento crítico. E esse momento está sendo tão crítico que o Shigaraki não para de evoluir, pô. A gente está acompanhando uma evolução do Twice, uma evolução da Toga, talvez tenhamos evolução pro Spinner, pro Mr. Compress, etc, pro Dabi. Mas o Shigaraki, ele já mostrou sua evolução e ele continua galgando os degraus, né? Tanto é que ele conseguiu tocar no golpe Overload Cluster. Ele tocou no braço ou na energia? Bom, ele estava conseguindo pulverizar o braço inteiro do Redestro, que fica bem impressionado, né? E o Shigaraki estava fazendo isso através desse instinto por destruição, né? Parafraseando o CD de Guns N' Roses, né? O apetite por destruição. E o próprio Shigaraki pensa e reflete lá: eu só existo mesmo para destruir. É aí que o Redestro fica pistola, né? O Redestro, ele tem a proposta de construir algo novo, que de novo não tem nada, é só corrupção por meio dessa selva que ele quer implantar na sociedade. E o Redestro, né, ele tá pistola com as ideias do Shigaraki, que são ideias de destruição. Então o Redestro diz: não há futuro para um mundo onde só há destruição. E o Shigaraki diz: futuro? Quem precisa disso? É aí que vamos pro passado de Shigaraki Tomura. E é como eu falei pré-vinheta, galera, dá uma sensação de, por um pequeno desvio, o caminho do Shimura Tenko poderia ter sido totalmente diferente, até pelo histórico que ele tem. Como é que o cara é neto da Shimura Nana, mas no meio do caminho, no meio das gerações, veio um pai tão estúpido. E ele se tornou estúpido por conta da falta que uma mãe fez a ele. Mas, galera, olha, me deu muita agonia. Bom, estamos lá na casa do Shimura Tenko, onde ele tem esse pai ultra rigoroso. Tipo, tem uma regra na casa: não fale sobre heróis. Imagina outras coisas mais fortes, né? Tipo, brincar de herói, etc. Então, não brinque, não cultue os heróis. E a gente vê que nessa época o Shimura Tenko tinha 5 aninhos. Ele ficava de castigo do lado de fora
quando ele falava em herói, quando ele enaltecia um herói. Pô, muito triste, né? Parecia um cachorro, menino. Ó, deixa ele ali a tarde toda e depois ele volta. Então era muito absurdo ao que o Shimura Tenko, né, o Shigaraki, era submetido pelo pai por nada, sabe? Só porque são os ideais do pai dele. Absurdo, pô. E o Tenko, nessa época, não tinha quirk ainda. É algo que aproxima o passado do Shigaraki ao passado do Deku. E a gente sempre falou isso, que de um lado o Deku tá na academia de heróis e do outro lado tá lá o Shigaraki na sua academia de vilões. Teve até um desses capítulos focados na liga que o nome era My Villain Academia. Os dois estão em construção e lá no final de Boku no Hero Academia eles vão se degladiar com tudo que eles têm e aprenderam. Então, por mais que o Deku ele esteja aprendendo a manipular novas quirks, e vão ter 7, 8 quirks pro Deku, lá no final, com esse despertar, com essas situações críticas que o Shigaraki Tomura tá passando, ele também vai estar muito apelão, pô. E aí mostra que o pai do Shigaraki, na época, né, do Shimura Tenko, ele era um empreendedor e ele fez muita fortuna ainda jovem, ao ponto que ele construiu uma casa massa, chamou os sogros pra morar com ele. Sogrão, sogrona, vem pra cá. Eu não acredito muito nessa dinâmica de um lar, em que você mora com os sogros, sabe? Tipo, acho que vai um se metendo na vida do outro e pode ser um tiro no pé. Mas bom, cara de boa, tá lá com a esposa, com os filhos, talvez os sogros, né, não tinham condições de viver por si sós e eles não iam para um asilo, e aí o pai do Shigaraki chamou eles para lá, né? Uma prova de amor também para com a sua esposa, a mãe do Tenko. Eu gosto de ficar pensando nessas vibes sociais assim. E a gente vê que se o pai do Shigaraki, por um lado, é um filho da mãe, a mãe é muito de boa, ela é tranquilona. Ela fala pro Shigaraki que o papai sabe o quanto é difícil ser um herói. E o Shigaraki não entende o Tenko. Tem que separar, porque ali ele era o Tenko. Ele era outra pessoa, ele tinha a possibilidade de um caminho bom. Shigaraki já não mais. Talvez. Acredito que o Deku possa salvar o Shigaraki no final da obra. E o Tenko, ele tinha aquela percepção de o que os adultos falam é lei. Você tem que obedecer. E ainda mais ele vivendo numa casa, num domínio tão rigoroso pelo pai, né? Que é o filho da Shimura Nana. E como ele via que era lei aquilo que os adultos falavam, ele queria muito escutar uma coisa. Que coisa era essa, galera? Ficou nas entrelinhas no capítulo, né? Mas eu aposto que, pela temática, pela lei, pela proibição que rolava nessa casa, o Shimura Tenko só queria escutar: você pode ser um herói. A frase que o Deku escutou. E olha só, o Deku não escutou de algum familiar, não foi da mãe dele que ele escutou. A mãe do Deku também pecou, mas ela pecou por omissão. Ela também não condenava o filho, não batia nele. Pô, o pai do Shimura Tenko era muito agressivo, velho. Aquela tapa na cara que doía no meu coração ver aquela criancinha de 5 anos apanhando. A mãe do Deku não foi violenta, mas ela também não soube como proceder. Ela só abraçou o filho e tal. E o All Might falou essa frase pro Deku: você pode ser um herói. Se o Shigaraki, o Shimura Tenko, tivesse escutado essa frase, hoje ele poderia ser um herói profissional, até um Togata Mirio da vida. E aí eu fico pensando, galera, se a partir daqueles raciocínios do capítulo anterior, do Destro, do Redestro, né, e das coisas que a gente já sabe, que as quirks têm muito a ver com a personalidade da pessoa, tá? Um intrínseco ao outro. Então, será que no momento do despertar de uma quirk, de uma individualidade, isso se dá também pelo momento que você está vivendo? Porque a gente vê no final do capítulo que o Shigaraki estava querendo destruir. E eu odeio todo mundo. E aí veio a quirk de destruição. Talvez essa não seria a quirk do Shigaraki. Talvez se ele tivesse uma criação mais tranquila, uma educação melhor, ele, sei lá, teria uma quirk de brotar flores pelos lugares.
sabe? Uma coisa bem diferente. É aí que numa determinada parte do capítulo, a Hana, a irmãzinha do Shigaraki, do Tenko, mostra uma foto da Shimura Nana. Olha, essa aqui foi nossa avó. Eu descobri que ela foi uma heroína e tal. Então, o Tenko, nesse momento, ele fica muito feliz e esperançoso. Só que quando você percebe que ele viu uma foto da Shimura Nana, que ele fica mais otimista ainda com a vibe dos heróis, vai dar ruim. É isso que você vai pensando. E aí o pai dele descobre e senta porrada no Tenko, galera. É cada porrada bruta. Essa última porrada que ele dá no Tenko, uma tapa na cara, ainda deixa o menino do lado de fora. É um combo. Ele agride o menino fisicamente e, tipo, não é palminha no bumbum, não. Palmadinha. Sabe? Que algumas pessoas até consideram educativo e pá. Mas aqui é muito bruto, é muito grosseiro mesmo. E o pai dele começa a desabafar com a mãe. Que a mãe diz, você passou dos limites, pô. A gente tinha aqui um projeto de criar uma família feliz. E não foi bem isso que o pai estava se propondo a fazer, né? Ele se perdeu total. E ele vai dizendo, né? Pra salvar estranhos, ela, a Shimura Nana, abandonou seu próprio filho. Pô, é complicado, né? A Shimura Nana herdou o One for All e ela tinha esse destino de lutar contra o All for One. Ela precisava, pô. Ela não podia negligenciar a sociedade. E, tipo, se o All for One sobrevive, é um perigo pro filho dela também. E coitada da Shimura Nana, que deu tão duro. E olha a família dela como foi destruída, pô. Todo mundo morreu, o Shigaraki hoje virou um vilão. Pô, eu fico com muita pena desse legado da Shimura Nana. Eu sei que, por um lado, tem um legado do One for All, que foi pro All Might e agora tá com o Deku. Mas o legado da família, dos laços sanguíneos... Pô, me dá muita agonia, esse capítulo é muito angustiante, pô. E além da Shimura Nana ter ido enfrentar o All for One num determinado momento em que ela nunca mais voltou para o seu filhinho, né, o pai do Tenko, ela também devia ser uma mãe um tanto quanto ausente por conta da função dela de heroína. Então, eu acredito que ela parava pouco em casa. A gente até vê uma ceninha que ela tá brincando com o filho dela, o pai do Tenko, numa refeição, mas eu acho que ela deveria ser aquela workaholic de repente, porque ela tinha essa missão, ela queria evoluir, justamente porque ela tinha essa percepção de um dia eu vou ter que enfrentar com tudo o All for One, e o cara é perigoso. Uma coisa boa, uma parte boa é que o pai do Tenko, ele constata que passou dos limites. Aí que vem aquele diálogo que a mãe não aguenta mais aquilo e tal, vai ter divórcio aí. Mas não, né? Se ele assume que passou dos limites e tal, que ele acho que era um ponto de ignição que talvez o pai do Shigaraki fosse mudar aí. Mas aí do lado de fora da casa, ainda no castigo, o Shigaraki tá com um cachorro e começa a odiar todo mundo. Agora, pô, é muito louco, né? Ele tinha a mãe, tinha a irmã, os avós, bem amorosos. A gente viu no capítulo passado, no resquício de flashback, que eles davam a comidinha favorita do Tenko. A mãe tratava ele com muito amor. Ele tinha amor nessa casa também. Então, pô, ele pegou só o pai pra crucificar todo mundo. E aí, a quirk dele parece começar a se ativar no final do capítulo, quando ele tá abraçando o cachorrinho. Então, será que ele matou o cachorro? E aí sim, eu acredito que ele deve ter matado, sim, toda a família dele. Porque eu tava teorizando anteriormente que era o All for One, e aí ele manipulou tudo, né? Foi uma experiência traumática pro Shigaraki. O Shigaraki não se lembra, e o All for One conta que foi ele, o Shigaraki, que matou. Mas eu acho que tinha sido um golpe do All for One, e talvez não tenha sido. Talvez o Shigaraki, o Tenko, se transformando em Shigaraki, né, no começo da sua transformação, matou todo mundo. Uma coisa muito impactante desse capítulo, se vocês pararem para perceber, pra gente fechar o vídeo, é o seguinte: sempre tem uma frase, umas 3 vezes, essa é a casa que meu pai construiu, e mostra a casinha. Mostra sempre esse plano aberto com a casa. A casa que meu pai construiu. E qual é o objetivo do Shigaraki? Destruir. Ele quer fazer o oposto do que o pai dele fez, porque a construção daquela casa, a construção daquilo tudo, significou desespero pro Shigaraki, e agora ele quer destruir. É como se ele estivesse querendo destruir o trauma dele, e é por isso que eu acho que esse cara vai ser resgatado pelo Deku no final do capítulo. No final do capítulo não, né? O capítulo acabou, ele não foi resgatado. No final da obra, quando os dois
porventura forem lutar juntos contra o All for One. Galera, que capítulo muito lindo, muito triste, mas lindo, muito tocante. Quero saber a opinião de vocês agora, hein? E até a próxima.